A paz do Senhor Mádio, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula. A lição de hoje é a lição de número 2. Vamos falar sobre como viveremos na Babilônia. O texto principal é: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Para iniciar essa aula, eu quero dar uma dica de leitura para você jovem, para você adquirir, você professor, que é o Espada Cortante do Orlando Boyer. Isso mesmo, esse é um material muito interessante, é importante você ter em sua estante e com certeza você irá extrair grandes conhecimentos desse material, tá bom? Meus queridos, como nós vamos falar hoje sobre a Babilônia, nós precisamos enfatizar sobre a importância de sermos jovens direcionados e guiados pelo Espírito Santo a viverem uma cultura que carrega o espírito da Babilônia. Nós falamos aqui de aculturamento. Provavelmente você já ouviu a expressão transferência de cultura. Nós aqui em Joinville podemos observar que temos pessoas de várias nações, pessoas de outros estados. Se você em um culto perguntar quantas pessoas do Pará tem aqui, você vê quantas pessoas vão levantar a mão. Tem gente do Maranhão, tem gente da Bahia e pessoas carregam várias culturas diferentes. Mas quando a gente fala de transferência de cultura e nós como cristãos trazemos em nós a cultura do reino. Somos uma extensão do reino de Deus aqui na terra. E o espírito da Babilônia, ele continua rodeando a nossa sociedade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa pré-aula. Em Daniel, no capítulo 1 e versículo 3, é o nosso texto bíblico, vai falar que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E no momento que ele chega, o texto vai nos afirmar que eles levam os utensílios da casa do Senhor, levam todo o tesouro da casa de Deus e colocam nos templos pagãos. E aí você vai observar que quando eles invadem Jerusalém, eles vão pegar vários rapazes, vários moços, pessoas de letradas, inteligentes, e levam então para o cativeiro babilônico. Você pode observar o Salmo de número 137, que vai narrar muito bem a figura das pessoas que estão no cativeiro babilônico. O Salmo de número 137 nos diz assim, ó: junto aos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos, lembrando de ti, ó Sião. Diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, nas árvores que tinham junto aos rios da Babilônia, e eles choravam lembrando de Sião. E no momento que eles estavam chorando, os seus algozes começaram a dizer: cantem canções de Sião. E eles então vão responder: como poderemos, pois, cantar canções de Sião, estando nós em terra estranha? Eles vão falar duas coisas interessantes. A primeira é: se nós tocarmos a harpa em um ambiente como esse, que a nossa mão fique ressequida. E se nós falarmos outras canções ou cantarmos outras canções que não sejam suas, que a nossa língua fique grudada ao paladar. Então você começa a observar que esses jovens estão chegando em uma cultura que não era deles, eles estão chegando na Babilônia, um mundo totalmente diferente, não era a sua terra natal. Eles estavam chegando na Babilônia, que fica na região da Mesopotâmia, que é a terra entre rios, é considerado a sociedade do regadio, que aproveitava do crescente fértil para a plantação. Então, era uma sociedade que estava agora formando os seus códigos de lei. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar sobre o Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. E dentro dessa sociedade pagã, dentro dessa sociedade de imoralidade, nós temos aqui um símbolo bíblico reprovado por Deus, que é a Babilônia. Então, para essa aula eu quero convidar você, meu amigo professor, que está nos acompanhando, a fazer uma pesquisa e falar sobre tudo que tinha de maravilhoso, entre aspas, na Babilônia. Os jardins suspensos, toda a questão política da Babilônia, como eles faziam para aculturar os jovens que chegavam a essa cultura, a mudança de nome. Tudo isso é bom que você faça essa pesquisa para que você consiga fazer uma aplicação para os seus jovens de como o mundo está querendo aculturar os nossos jovens a culturas do mundo. E muitas das vezes essa cultura é sorrateira e muitos jovens não estão observando, não estão percebendo. E essa aula vai trazer lucidez para que eles saibam viver na Babilônia. Bom, o primeiro ponto é a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, deportados para uma terra estranha.
Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Nesse primeiro grupo foi solicitado então a presença desses jovens para servir no palácio. Se você olhar em Daniel, no capítulo 1, versículo 4, diz que esses rapazes que vieram para a Babilônia, eles tinham conhecimento da letra, eles tinham conhecimento da língua, eram jovens fisicamente saudáveis, jovens bonitos, e eles então agora seriam inseridos nessa cultura babilônica, e a primeira coisa que eles fizeram, ou que a sociedade babilônica fez, foi mudar o nome desses jovens. O segundo subtópico diz, o jovem Daniel e os seus companheiros. Daniel então passa a fazer parte desse grupo. Há quem diga que Daniel fazia parte de uma família de aristocratas da época e talvez Daniel seria um príncipe que morava, né, no reinado e por isso que chamou tanta atenção desses homens que invadiram Jerusalém. Também com eles estavam os jovens Ananias, Misael e Azarias, que tiveram o seu nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vê o comportamento desses jovens nessa sociedade. Quando você estuda em missiologia, quando nós falamos no que condiz a transferência de cultura, eu posso citar um exemplo aqui. Eu, pastor Eliezer, juntamente com o Misa que está aqui, nos ajudando, nos auxiliando aqui, nós vamos fazer uma viagem, nós dois, e nós vamos para algum país. Nós vamos pegar aqui um avião, vamos para a Índia. Vamos chegar lá na Índia e nós vamos observar a cultura da Índia. E nós vamos observar que a Índia é um país politeísta, nós vamos lá às margens do Rio Grande, nós vamos observar várias coisas lá. Provavelmente comida, nós vamos ter um pouquinho de receio de comer, né, a comida lá. E talvez algumas coisas a gente consiga se aculturar. Porém, nós não iremos fazer atos ou rituais, acender incenso, adorar o boi lá no meio da rua, os ratos, os camundongos, os macacos, nós não vamos fazer isso, as serpentes, porque isso vai contra a nossa cultura. Perceba, nós vamos estar dentro de uma cultura, mas nós não seremos aculturados por ela. Podemos ir até um certo ponto, desde que essa cultura não seja uma cultura inversa ao que condiz o reino de Deus. Atos diabólicos, atos de bruxaria, entre outras coisas que vão contra o nosso pensamento cristão, tá bom? Então esses jovens chegam e eles não se deixam ser contaminados. Você vai observar que esses jovens, estando lá dentro da Babilônia, eles não foram corrompidos por ela. Você vai observar que os jovens não se prostraram diante da grande escultura do rei Nabucodonosor. Você vê Daniel lá já na sua velhice, você vê Daniel orando, mesmo que eles não queriam que ele orasse, você vê que Daniel está orando, está buscando a presença de Deus. Mas marca bem essas informações que já nós vamos usar. O terceiro subtópico, ele fala sobre o sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. O fato de nós servirmos a Deus não quer dizer que nós não iremos passar por provas. Se você ler a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo de número 5, nós vamos observar, né, os estágios de um cristão e a vida com Deus, e você pode observar no versículo de número 3 que nos diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulação vem do latim tribulum, que era uma vara que separava a palha do trigo, a palha da semente. Então, você começa a observar que o tribulum de Deus, que muitas das vezes vem para castigar, é uma ferramenta pedagógica do próprio Deus para nos aproximarmos da sua presença. E ele diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, meu querido, você jovem que está nos acompanhando, você professor, aplique para os seus jovens a importância do sofrimento também na vida do cristão. Não devemos olhar e encarar as mazelas da vida como um castigo, mas sim uma ferramenta de Deus para nos levarmos a uma experiência. Porque quando você vê Paulo dizendo assim, olha, nós devemos gloriar na tribulação, parece um pensamento sadomasoquista, comemorar em meio à tribulação. Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer.
Ele não estava falando do comemorar o ato de estar passando por tribulação, mas sim o resultado. Então pensa que o processo não vai anular o resultado de Deus na sua vida. Por isso, meu querido, eu te convido agora a nós irmos para o segundo ponto, a imponente Babilônia. Bom, a capital imponente, que é o primeiro subtópico, fala que ela estava diante do rio Eufrates e era um lugar muito rico, era um lugar onde tinha cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam muito distantes da sua cidade natal. Eles tinham os jardins suspensos, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E nesse lugar era muito fácil ser seduzido pelo luxo, pela opulência, como ocorre nos nossos dias de hoje, ao qual nós estamos vendo muitas pessoas que olham as grandiosidades que o mundo pode oferecer, dando uma falsa sensação de segurança, mas nós sabemos que no final tudo leva para a destruição. No subtópico 2 fala sobre a ostentação da cidade. Por isso que isso é muito importante, você colocar na mente dos seus jovens toda a arquitetura da Babilônia. E vale ressaltar que terra prometida sem a presença de Deus não é terra prometida. Depois, mais à frente, nós vamos ler o texto lá de Jeremias, que você vai ver qual era o comportamento, ou qual é o comportamento de um cristão inserido dentro de uma Babilônia. E como foi o comportamento dessa nação dentro do cativeiro babilônico. O terceiro subtópico do ponto 2, a imponente Babilônia, fala sobre uma cultura pagã. Isso mesmo. Quando nós falamos de uma cultura pagã, vale ressaltar aqui um confronto. Por isso que eu quero trazer essa aplicação para você que está acompanhando a nossa aula. Há aqui, nessa cultura pagã, um confronto de motivações. No seu bojo histórico, se você analisar Gênesis capítulo 11, versículo de número 4, você vai ver o início da Babilônia, que seria uma afronta contra Deus. Nós estamos falando aqui de uma Babilônia física. Nós estamos falando aqui de uma Babilônia histórica. Inclusive, nos Talmudes babilônicos, você vai ver muitas situações e muitas citações. Uma delas é a história de Nimrod, ou no Talmud babilônico, Nimrod, que foi o criador da Torre de Babel. Vamos ler o versículo de número 4. E disseram: edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos ver algumas características de Babilônia aqui na Torre de Babel. Perceba comigo. No versículo de número 4 do capítulo 11, nós temos aqui algumas motivações de pessoas que querem levar uma vida de torre. Deus não nos chamou para viver uma vida de torre, mas sim uma vida de altar. Quando nós olhamos na cultura pagã, nós observamos que no seu histórico, o Nimrod casou com a sua irmã / esposa. Nós temos aqui o relacionamento do Talmud babilônico contando a história de Nimrod e de Semíramis. Quando Nimrod morreu, a Semíramis proferiu a seguinte frase: enquanto o sol brilhar, o Nimrod continuará vivo. E ele então foi conhecido como Deus Sol. A Semíramis, por sua vez, foi conhecida como a deusa Lua. Eles tiveram um filho por nome de Tamus. Quando Tamus morreu, se você olhar em textos do profeta Ezequiel, você vai observar que as mulheres que estavam no cativeiro, mulheres judias, viraram as costas para o templo, 1.500 quilômetros de Jerusalém, e choravam pela morte de Tamus. Perceba que essa cultura estava sendo proliferada no povo hebreu. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, nós temos aqui 3 jovens. Mas imagine o tanto de pessoas que se prostraram diante daquela imponente estátua do rei Nabucodonosor. Então, a primeira motivação que leva as pessoas a um espírito da Babilônia, eu quero trazer esse assunto mais teleológico para além do que está na lição, para que você possa utilizar na sua aula. A primeira motivação é o egoísmo e possessividade. Eles falaram assim, edifiquemos para nós. Quando se fala de obra de Deus, não tem a ver conosco. Você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra
com Deus. Nós pertencemos a um corpo de Cristo. A igreja, ela precisa entender que quem dá o crescimento é Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele disse que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Jesus. Então nós devemos entender que quando a gente fala de vida com Deus, não se trata de nós. Não podemos ser egoístas e nem possessivos. Lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 6, conta a parábola daquele homem que plantou uma figueira no meio da vide. E ela não produziu. O dono da fazenda, o agricultor, disse, não corta e não joga fora, deixa primeiro eu cuidar. E você vê que ele vai lá, ele cuida dessa árvore, ele cava ao redor, ele trata as raízes, ele aduba para depois ver se daria fruto. Assim é Deus na nossa vida. Segundo, Babel, ou o início ali que é a torre de Babel, que se originou depois da Babilônia, você vai observar que eles vão falar assim, uma torre cujo cume chega aos céus. Está falando de pensamento de megalomania, pensamentos de grandeza, assim como foi com o rei Uzias, lá no 2 Crônicas, no capítulo de número 26, versículo 16, diz que ele exaltou em seu coração e ele ficou leproso. O problema da torre é tornar o reino de Deus em um império. O segundo tópico que nos mostra um pensamento do espírito babilônico é que eles disseram assim, façamos o nosso nome célebre. Está falando da idolatria da reputação. Quarto, eles falam, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Possessividade e comodismo. O contrário do id é o fique. Então, nós observamos que no seu bojo histórico, no seu início da história da Babilônica, ela carrega essas afirmações, esses pensamentos. Eu estou falando alguns, mas tem vários e aqui o tempo não vai permitir. Então, o que Deus fez para que eles não ficassem apenas em um local como uma afronta a Deus, querendo que os seus nomes ficassem célebres, os seus nomes conhecidos, Deus então confundiu as línguas e assim o povo se espalhou. Mas é interessante que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e então a glória do Senhor invadiu aquela casa e foram ouvidas línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, aquilo que foi confundido pelo espírito babilônico, lá ainda em Gênesis, quando naquela sociedade perversa os homens estavam afrontando Deus, disse para que o homem expandisse a cultura do reino, a Babilônia queria que fosse expandida a sua cultura, a sua mentalidade. Muito bem, meus queridos, terminamos então agora o ponto 2, a imponente Babilônia. Falamos sobre a capital imponente, a ostentação da cidade e a cultura pagã. Bom, a Babilônia terminou. A Babilônia foi agora fisicamente. Vamos falar agora sobre a cultura e o espírito da Babilônia. Muito bem, a cultura e o espírito da Babilônia. Primeiro subtópico do ponto 3 é que a Babilônia é um símbolo da oposição aos valores divinos. Biblicamente, nós vamos ver que a Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus, nos seus valores espirituais e nos seus valores morais. Perceba que lá no início, lá em Gênesis, falando sobre a Babilônia, e depois você vê no livro dos profetas, agora você vai ver a Babilônia em Apocalipse. Se você abrir aí a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo de número 8, nós vamos observar alguns comportamentos da Babilônia na sociedade. Vamos analisar então Apocalipse capítulo 14, versículo de número 8, que nos diz: E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Aqui a palavra prostituição, ela tem a ver também, é claro, com o sentido sexual, mas também com o sentido da idolatria, porque era isso que o povo fazia. Eles adoravam a Deus, mas mesmo assim tinham ainda uma quedinha pela Babilônia e pelos seus templos pagãos. Então nós olhamos também para Apocalipse, no capítulo de número 17, versículo de número 1, e vem um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostra-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas,
com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vamos olhar também para Apocalipse, no capítulo de número 18, versículo 2, e depois 1 e o 2, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores, desse texto, mas para que você entenda como o espírito da Babilônia, ela ficou intrínseco na vida de muitas pessoas, sobre a prostituição, a idolatria, entre outros aspectos que são de cunho impróprios na vida de um cristão, que não devemos nos portar tal como esse espírito da Babilônia. Então, o espírito da Babilônia, ele permeia na nossa sociedade a rebelião, meus queridos. Pessoas rebeliadas, ideologias mundanas. Estamos vivendo agora tempos de muitas ideologias, a polaridade na política, governos que tentam tramar o mal contra os cristãos. Aplique isso na sua aula, pesquise mais sobre este assunto. Eu estou aqui só jogando sal na tua boca para que haja mais sede em você para procurar sobre este assunto. A idolatria, o paganismo, a falsidade religiosa, tudo isso tem a ver com a cultura da Babilônia. A depravação, o materialismo no sistema político, cultural, midiático e econômico são espíritos da Babilônia que estão rondando a nossa sociedade. Segundo, a relativação da verdade. Há muitas pessoas que estão indo contra a correnteza. Você pode olhar aqui um dos atos que, lá em Daniel, no capítulo de número 1, versículo 2, foi que os monarcas que foram levados para o cativeiro, e você observa aqui que os utensílios da casa do Senhor, como os objetos de ouro, para o povo hebreu, tinham um grande valor espiritual. Foi feito por artesãos que amavam a Deus, que amavam a palavra de Deus. Mas agora esses utensílios que eram como se fosse uma oferta a Deus, e Deus então que esquematizou tudo isso, foi colocado como um troféu de guerra, um troféu de conquista. E você começa a observar que tudo isso que estava acontecendo, todos esses atos que a Babilônia colocou através de Nabucodonosor, eram como se fosse um castigo para aquele povo que estava vivendo uma vida de brincadeira. Estavam esquecendo da presença de Deus e estavam vivendo uma vida de qualquer maneira. Estavam se prostituindo espiritualmente. Então, todos os símbolos que estavam dentro daquele panteão de deuses, aqueles símbolos, colocaram as coisas de Deus lá dentro. E aí tem um termo na Bíblia que diz que começaram agora então a florear o altar. As coisas que eram de Deus foram esquecidas e agora as pessoas passam um grande dilema dentro do cativeiro babilônico. O primeiro dilema que eles passam é o porquê nós estamos aqui. O que nós fizemos para estar aqui? Por isso que o livro de Josué é escrito dentro do cativeiro babilônico. Até então era só de forma oral, mas agora escrito. Você vai observar que eles vão colocar a seguinte expressão no final do livro de Josué, quando Josué diz: olha, vocês podem até olhar para os deuses caldeus, vocês podem viver esse espírito da Babilônia, mas Josué já tinha falado: eu e a minha casa viveremos ou serviremos ao Senhor. Claro que há culturas diferentes, nós sabemos que o povo foi escravo dos egípcios e agora escravos dos babilônicos, e aí você traz agora na mente dessas pessoas que estão dentro do cativeiro babilônico a ideia de que estamos aqui porque infelizmente nós escolhemos a não adorar a Deus, mas sim aos deuses estranhos. A religião que conduz à imoralidade também é um espírito da Babilônia. Agora nós estamos vivendo aí dias de muitas igrejas que trazem pensamentos, não podemos nem chamar de igrejas, mas de seitas, falsas religiões que pervertem a verdade, e eles estão então destruindo os valores que são capazes de conduzir o povo aos céus. Quando nós olhamos para a carta de Pedro, lá em 2 Pedro, nós podemos até fazer essa leitura, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 13, nos diz: e recebendo o galardão da injustiça, pois que
Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado da avareza, são filhos de maldição. O próprio Pedro, no capítulo 1, chama o povo que estava agora lá no Novo Testamento, fugindo da grande perseguição, ele chama de forasteiros em terra estranha. Hoje nós estamos vivendo dias e nós não estamos percebendo que o espírito da Babilônia está em uma nova roupagem, mais moderno, mais descolado, ganhando espaço nos filmes, nas séries, em desenhos, em jogos, e nós precisamos alertar os nossos jovens. Estilos de roupas e a modernidade, e eu não estou falando aqui de forma legalista, mas a gente sempre diz, eu quero andar descolado, e a gente acaba copiando o mundo e fazendo coisas que não deveriam ser feitas e observando e achando que isso é normal. A musicalidade tem invadido muitos dos nossos templos, pessoas que estão pegando ritmos que é de cunho mundano, batidas que são usados em outros rituais e colocando dentro de nossos repertórios musicais. Mas para concluir, eu quero falar agora sobre o quarto e último ponto e vamos falar sobre os subtópicos vivendo e testemunhando na Babilônia. Esse é o ponto primordial que eu quero aqui concluir e eu sei que a tua aula vai ser maravilhosa. Aqui a gente não consegue adentrar nos pontos com mais tranquilidade, é mais aqui um momento só de trazer alguns pontos importantes e auxiliar aí como subsídio em sua aula. Eu quero que você aí na sua casa preste muita atenção. Fala até mais calmo, fala mais rápido, né? Jeremias no capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, versículos 5 ao 7. Vamos falar então sobre qual o comportamento dos jovens dentro da Babilônia e vamos aplicar aqui para os nossos jovens e você, professor, vai se utilizar desse subsídio. Bom, o versículo nos diz assim, primeira coisa, edificai casas e habitai, plantai jardins e comer do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai-vos as filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais, procurai, presta atenção, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Primeira coisa, paz. Segunda, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Presta atenção no versículo de número 10 do capítulo 29. Porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus alertou o povo. Deus alertou o povo que o que eles deveriam fazer dentro do cativeiro era levar uma vida comum, uma vida simples, e não deixar ser aculturado pelo espírito babilônico. E aí você observa que o próprio Deus diz, olha, é 70 anos que vocês vão ficar no cativeiro. Deus estava dizendo para esses jovens, para este povo, viva uma vida normal, mas produtiva. Atenção, você jovem, você professor, leve uma vida normal na sociedade. Se possível, faça uma faculdade, seja o melhor funcionário na empresa que você trabalha, exerça o teu papel na sociedade como um cristão. Você sabe das leis morais que existem hoje na sociedade? Seja um cumpridor delas. Exerça o seu voto na política. Leve uma vida normal, mas não deixe ser aculturado. Leve uma vida normal, porém uma vida produtiva. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos sobre o crescimento da igreja. Nós estamos vivendo dias aqui que pessoas dizem assim, Deus não está interessado em quantidade, mas sim em qualidade. Mas se eu falar para você que a qualidade gera quantidade, e nós estamos vivendo dias difíceis porque nós temos algumas pessoas que elas são pessoas numerólatras. Elas estão sempre preocupadas com os números.
Mas Jesus não nos mandou fazer seguidores, mas nos mandou ter discípulos. Por isso, a qualidade que gera a quantidade. Em uma sociedade que nós estamos vivendo, esse espírito da Babilônia, nós devemos entender que nós devemos levar uma vida normal, mas produtiva. Aí o salmista diz, os que semeiam com lágrimas, voltam com abundantes feixes nas mãos. O segundo grupo de pessoas que nós observamos hoje são pessoas que vivem uma numerofobia, têm medo dos números, têm medo do crescimento da igreja. Algumas pessoas até dizem, hoje nossa sociedade não dá nem para ter filho mais. Um cristão preocupado com isso. Mas se eu falar para você que quem cuida da nossa vida é Deus, a igreja está vivendo os últimos dias da igreja na terra. Centenas, milhares de profecias já se cumpriram. Eu estava fazendo uma pesquisa e lendo, faltam 2040 dessas profecias ou desses textos que alertam a volta de Jesus. O espírito da Babilônia, ele estará presente, esteve presente de Gênesis até Apocalipse, está presente nos dias de hoje. É impossível nós tirarmos da sociedade o espírito da Babilônia. É impossível. Somente nós viveremos um estado de paz quando Jesus voltar buscar a igreja. E aí depois, quando Jesus derrotar Satanás e os seus anjos para todo sempre, o espírito da Babilônia chegará ao fim e nós viveremos para toda a eternidade com Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado, tá bom? Então vamos agora para o subtópico do ponto 4, testemunhando no mundo. Meus queridos, enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado, e ainda assim, Deus nos chama para viver uma vida santa. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias e o comportamento do povo hebreu agora dentro do cativeiro, você vê que Deus alerta, vocês vão ficar 70 anos. Agora imagina, jovem, se Deus alertasse você o tempo do nosso cativeiro, o tempo que nós passaríamos nessa sociedade caótica, perversa. Eu chamo a atenção de vocês para um texto que toda vez que eu leio, eu vejo a importância de ter um bom comportamento dentro de uma sociedade que está atrelada a um espírito babilônico. Daniel, no capítulo 9. Daniel agora não era mais um jovenzinho. E ele diz que no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei do reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, aí ele diz, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava no cativeiro. Daniel estava envolto a essa sociedade babilônica, mas Daniel estava lendo a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus traz conforto ao coração de Daniel, mas conforto não significa conformismo. Presta atenção, Daniel estava lendo a Bíblia. Aos cálculos que nós fazemos aqui, observamos que faltava 2 anos para eles saírem do cativeiro. 2 anos queria se encerrar toda essa cultura pagã, idólatra, a prostituição inserida dentro desse contexto. Daniel, então, mesmo sabendo que faltava pouco para sair, em 1.500 quilômetros eles já estavam em Jerusalém, poderiam voltar à adoração ao Deus verdadeiro e real. Ele diz, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Não nos isentará de viver dentro dessa sociedade que vive com o espírito da Babilônia, mas nos fará ter um momento de relacionamento com Deus. E ele diz que ele rogou, ele fez jejum, ele se vestiu de pano de saco e cinza, e aí ele fez uma oração. Ele diz, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel levou uma vida santa dentro do cativeiro, mas ele mesmo assim diz, pecamos e cometemos iniquidade
e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos seus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas prevaricação, com que prevaricaram contra ti. E aí o texto vai continuar, nós temos muitos detalhes, o tempo não vai permitir, e eu concluo aqui agradecendo a Deus. Obrigado a você que acompanhou essa pré-aula. Deixo aqui todos esses textos, todas essas informações, com certeza você vai pesquisar mais, e a sua aula, né, 1 hora e 15 de aula, vai ser uma aula frutífera, tá bom? Concluímos, os jovens hebreus tinham conhecimento de maneira que como deveriam se portar no exílio. Por isso eu deixo aqui para você todo esse manual aqui do cristão, mas não apenas como um livro. Se você encarar a Bíblia como um livro, ela vai ser apenas um livro, mas se você encarar a Bíblia como um manual de vida, um estilo de vida e vivenciar o que está escrito nessas palavras, com certeza você vai ter uma vida muito bem sucedida. Bom, convido você a se inscrever no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal da EBD, é lá que vai estar disponível as nossas aulas, também na IAD TV, você pode se inscrever nesses canais e acompanhe também através das redes sociais, toda a nossa programação da Almádio. Fica aqui um abraço do pastor Eliezer, segundo coordenador, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!